Vamos fazer juntas essa unha quadrada, tamanho médio. Olha que super delicado que ficou. E essa unha, ela é empinada e trapézio. O que é o trapézio? O formato trapézio é aquela unha que é estreita perto da área da cutícula, ela vai ficando um pouco mais larga na borda. E olha que lindo que ficou, e eu nem usei presilha nessa unha. Tem alguns videozinhos que o áudio não ficou bom, e por isso eu tirei o volume e coloquei o áudio meu, assim como vocês estão vendo aí. E aí a gente vai iniciar essa aula, eu coloquei um olhinho, amo esse óleo da Blue, da Lara Machado, e olha que lindo que fica essa unha, ficou super delicado, vocês vão ver o antes, como que muda a imagem da pessoa. Pessoal, eu vou gravar essa aula no molde F1, e como essa unha, ó, se você ver assim de lado, ela é empinadinha, um pouquinho empinada, ó. E quando geralmente a unha é assim, formato trapézio, que ela é mais estreita aqui e vai alargando, ela tem essa falta de harmonia. A gente vai harmonizar ela melhor aqui, e eu vou começar tirando os cantinhos. Eu vou vir com o alicate, e como a gente vai fazer com o molde F1, para esses cantinhos aqui não ficar me atrapalhando. Eu não sou, assim, muito expert no molde F1. Eu vou fazer aqui algo que eu já tô, assim, treinando há mais tempo, né? Eu faço o molde F1 nas clientes, mas eu tenho mais jeito com a fibra. Trabalhei muito tempo com a fibra. Tem pouco tempo que eu trabalho no molde. Aí eu vou usar aquele molde padrão, geralmente que o pessoal usa. Eu esqueci o nome do meu, mas é tipo aquele da Kaisa. Eu vou mostrar o formatinho dele. Depois, se vocês quiserem o link, vocês me falam. Mas é esse formato padrão que a gente geralmente usa nas unhas. Aqui a gente vai fazer um magnético também. Eu vou fazer só uma mão aqui, gravar só uma mão, pra poder ficar mais curto o vídeo, não ficar chato de vocês assistirem. Bom, eu cortei aqui os cantinhos, pra hora que eu for acoplar o molde, não me atrapalhar. Eu vou dar uma lixadinha aqui, ó, e já vai dando um formatinho. A minha unha também é assim, esse formato trapézio. Geralmente, quando esse formato trapézio, ela é empinadinha. Geralmente, esse tipo de unha é um pouquinho mais oleosa, a gente já vê o brilho da unha. Então, tem que ter uma preparação boa. Já é uma unha mais fininha. Tem que ter uma preparação boa pra durar o máximo que a gente pode aproveitar dessa unha, de durabilidade. Né? Cada unha tem um tipo de durabilidade. Eu vou vir com o mandril 240, esse fininho, na rotação baixa. Eu não vou ligar o aspirador pra não fazer muito barulho, que por enquanto aqui não precisa, ó. E eu vou tirar só o brilho dessa unha. Opa. Aqui fica um pouquinho mais difícil, que o celular fica aqui na minha frente, ó. Mas é isso aqui. É só tirar o brilho. A gente vai fazer ela quadradinha. Eu não posso ficar lixando muito, senão dá efeito rebote. O que é o efeito rebote, no caso aqui, né? Se a gente lixar muito, eu vou pra uma camada de unha, porque a unha, ela tem partes. E se eu lixo ela muito aqui, vai pra uma parte que não é a unha mesmo. É uma parte de queratina, né? Tem muita gente que lixa em excesso, querendo aderência, e faz ao contrário. Se eu não me engano, são 3 partes, né? Que a unha se divide. Se eu lixar demais, eu vou pra essa segunda placa da unha dela, e não vai ter aderência lá. E os produtos, eles aderem nessa unha, nessa parte aqui da unha. Então, aqui é só pra tirar o brilho mesmo. Vou passar bem nos cantinhos. Se eu ficar lixando aqui em excesso, ó, já é uma unha bonita, formato bonito. Eu vou vir aqui, como ela tava com um esmalte preto, eu tirei bem ali, mas tem, às vezes, alguns cantinhos que ficam. Eu vou vir com essa favorita aqui, até pra já deixar bonito. Ela já até fez a cutícula. Vou trocar a rotação. Ó, só pra tirar esse resquício e já dar uma ajeitada a mais aqui na cutícula dela. É uma cutícula sensível, ó. Já dá pra ver, tem que tomar muito cuidado. Qualquer coisa desse, não fala, tá? Já vai perguntando essa cliente se tá doendo, se tá tranquilo. Essa broquinha aqui, a da Vanessa Saraiva, a favorita. Eu gosto muito dela, que ela deixa bem assim, ó, esse aspecto fundinho. Aí, igual do dedinho, subir uma pelinha ali, depois a gente tira com o alicate. Vou trocar a rotação.
aqui, eu vou já aproveitar. Eu vou tirar só essas pelinhas que subiram aqui rapidinho. Ó. Só esse cantinho aqui. Pra não atrapalhar. Opa. Doeu? Não. Deixa eu ver aqui. Nossa, se tirar tem até mais, né? Você tirou foi que dia? Tem uns... Foi quinta. Quinta. Ah, não, então já... Já tem um dia. É, já tem quase um mês. Uma semana. O celular fica bem na frente. Ó, tirei só uns que deu uma levantadinha. Vou passar o prep. Eu gosto muito desse da Blue, porque ele é bem cheiroso. Os clientes gostam dele. Eu gosto de esfregar. Quando eu fiz o curso da Lara, ela falava muito isso, pra gente esfregar, porque é a mesma coisa a gente lavar vasilha e não esfregar. Passar o detergente e não esfregar. E achar que tá lavado. E achar que tá lavado. Vou usar o primer da Uzi. Tem que enxugar bem o pincelzinho, pra não dar efeito rebote também. Vou vir com capa base da Uzi. Não costumo usar o adesivador. Eu parei de usar ele porque ele, né, muito profissional hoje já tá parando de usar o adesivador. Ele faz a mesma função do capa base, praticamente. E os retornos meus vêm excelentes, então eu não vejo necessidade de usar o adesivador. Tem gente que usa o primer, o adesivador e não usa o capa base, que eu já vi também, né? Esse aqui tem que esperar secar um pouquinho, ainda mais que a unha dela já é mais oleosa, ó. A gente vai fazer quadradinha. E curtinha. Médio, tamanho médio. Não pode encostar na pele, na cutícula. Ó, isso aqui é atendimento real de mesa, pessoal. Às vezes a gente vai ver em curso mais, né, detalhado, mas aqui eu tô fazendo um detalhado, porém real, que eu faria em mesa. Porém, tô gravando uma mãozinha só, pra ficar mais fácil de assistir. A gente vai colocar agora na cabine. Opa, pode pôr essa. Ó, retornou, depois do capa base. Eu já fui olhando aqui alguns moldes já, e o dedinho dela é bem pequenininho, ó. Eu vim até com esse 10 aqui, vou usar o 10, ó, ele encaixou bem. Você tem que sempre olhar se ele vai... Ele não pode nem sobrar muito e nem faltar muito. Ele tem que passar um pouquinho, né, pra dar espaço aqui pro gel, ó. Como é uma mão empinadinha, é bom você ver nesse ângulo pra ver se vai ter produto lá dentro. Ó, se vai estruturar. E o molde, ele já vai ser assim, uma unha que vai sair pronta, né? A fibra a gente constrói ali com um espaço pra você lixar depois. Aqui já vai ser uma unha, o máximo que você conseguir deixar ela pronta, é melhor. Aí aqui, ó, tem molde que você pode dar um ajuste, apertar um pouquinho. Tem umas que você pode alargar mais fazendo assim, né? Pra encaixar certinho. Eu tô sem a lanterninha de pedal. Eu vou colocar aqui na boca mesmo. Porque eu faço pouca aplicação, faço mais manutenção também. Ó, tá vendo? Encaixou certinho nos cantinhos, ó. O dedão dela é o 3. Eu gosto de ver nesse ângulo, ó, pra ver se a quantidade de produto que vai ficar lá. E vai ficar bem vantajoso. Mas por quê? Esse molde é muito bom pra isso, porque a unha dela é empinadinha. Então, a gente vai precisar de um pouquinho mais de gel aqui e menos aqui. Porém, aqui não pode ficar sem produto nenhum, porque senão vai ficar desestruturada a unha dela, né? E o molde, o perigoso é esse. Ó, se você ver assim nesse ângulo, você tem que ver a quantidade que tá ali. Você já vai vendo até onde você pode abaixar o molde pra não apertar demais. E a gente vai colocar produto mais no centro, pra não poder
A hora que a gente for apertar o molde, acoplar o molde, eu vi muito isso, a Ana Cláudia falando sobre isso. Eu testei, eu tive uma performance melhor. Eu tenho dificuldade no molde, tá? Eu vou fazer aqui pra vocês verem. E a questão mais do molde, eu sou doida com o brilho que ele proporciona, porque ele fica bem lisinho. Mas acontece dele esborrar muito, sujar muito. E aqui o molde, a melhor coisa que você conseguir fazer é você deixar já uma unha o máximo pronta possível. Eu vou vir com esse gel da VEF. Eu gosto do gel da Uzi ou da Volia. Vou aqui medir o tamanho. Vou vir aqui mais ou menos, ó, 1, 2, 3, aqui mais ou menos no 3. Eu acho que eu vou vir no 3 aqui em todos, ó. 1, 2, 3, não, essas aqui eu posso vir um pouquinho mais. No 3,5, mais ou menos, pra dar um tamanho aqui. A gente vai vendo. E, ó, vou vir com essa quantidade de gel. O bom ó, ela centraliza mais no meio, né? Antes eu ficava muito preocupada em deixar muito produto aqui. Isso aqui depois você pode resolver. A hora que já tiver acoplado. Como aqui tá frio, o gel não tá escorrendo muito também. E como é uma unha já pronta, o que eu fazia muito, que eu errava muito? Eu colocava muito produto, porque eu trabalhava muito com a fibra, e na fibra a gente trabalha com um pouco a mais pra gente lixar depois. O molde já é diferente. Eu acho que é isso que a gente erra muito e muitas pessoas erram. Como o dedo dela é pequenininho, mais pequeno, e eu tive que afunilar aqui um pouquinho pra encaixar bem, segurar bem, eu vou ver se não vai dar muita bolha, senão eu vou ter que centralizar um pouquinho mais de produto aqui no meio. Eu vou tentar acoplar. Aqui, a parte do crescimento, ó, que eu falei pra gente não preocupar muito, eu vou vir agora, vou colocar produto. Não deu bolha, mas eu tive que apertar mais um pouquinho, só ficou com pouco produto na estrutura, ó, na ponta. É um gel muito clarinho também. Porque a gente tende a querer apertar, mesmo se a gente for com a mão leve, às vezes acontece, porque a gente coloca muito produto. É a primeira vez que eu faço com esse gel da VEF, ó. Geralmente eu já fiz com o da Volia. Só um pouquinho pra gente, só pra gente ver se deu certo. Ficou bonitinho. Ó, que chique. Ó, deu certo, gente, a acoplagem. Então, vamos lá, vamos continuar, tá dando certo. Tá ficando limpinho, ó. Zoom bem, né? Pode? Pode. Aqui a gente vai usar mais produto, a unha maior. Vou vir aqui no 3,5, mais ou menos, porque a gente não quer uma unha muito grande. Fazer uma coisa assim bem delicada. Isso aqui, gente, é prática. É praticando, é errando mesmo. Depois que você aprende estrutura também, né, na fibra, que ela é uma ótima professora, ainda mais se você for fazer em unha ruída. Então, você aprende isso aqui melhor, ó. Você entende isso aqui melhor. Você vai fazer um ponto de tensão, porém aqui. Ó, eu coloquei um pouquinho mais no meio. Antes eu ficava batalhando pra colocar produto aqui na ponta, porque a hora que você faz assim, você tira um pouco. E não adianta nada. Né? Porque depois você vai apertar, vai lá pra frente, depois você pode colocar mais igual eu fiz nessa daqui. Então, eu vou acoplar. Eu vou limpar a câmera. Ó, eu vou colocar a realidade aqui pra vocês de mesa. Aqui, ó, não chegou bem tanto nesse cantinho. Aí a gente depois faz um reparo aqui. Eu coloco virar. Vou dar uma olhadinha como que tá aqui dentro. Ó, tá bacana até a quantidade de gel. Eu vou vir só pro precaução um pouquinho, ó. Eu vou colocar aqui, que eu sinto que tá faltando um pouquinho. Pouca coisa. E se o gel escorre demais, igual da Volia, já escorre bastante, eu já bato a lanterninha aqui, ó, pra já ir secando. Vou virar.
mesma coisa. Vou vir aqui mais ou menos no 3,5. Porque aqui você pode medir o tamanho certinho, você tem que ver a distância aqui da área da cutícula também. Que às vezes você faz o mesmo aqui, mas uma você coloca muito pra baixo, outra você acopla muito pra cima, e vai ficar uma unha diferente do tamanho um do outro. Bom. Eu acabei de acoplar essa do meio, e aí o que eu faço? Eu sempre olho embaixo, você pode acoplar todas as unhas e depois olhar embaixo todas. Isso também ajuda a otimizar tempo. Eu fiz aí uma por uma, fui limpando a parte de baixo, vejo se tá faltando gel, e eu adorei trabalhar dessa forma. Eu achei que ficou muito mais limpo a questão de colocar mais gel, centralizar mais o gel no centro mesmo, porque quando você vai acoplar, por mais que você não usa força e só firmeza mesmo da mão, porque quanto mais você apertar demais também, vai esborrar muito para fora. Então, é a precisão na mão. Então, quando você tem essa precisão que é trabalhada, né, na prática mesmo, você faz um trabalho mais limpo. Essa dica foi da Ana Cláudia, como eu disse aí no vídeo, né? Ela tem aí gratuito no Instagram dela mesmo. No vídeo eu adotei isso, eu achei maravilhoso, né? Eu tinha muita dificuldade no molde, atendia, para eu sair dessa zona de conforto, atendia as clientes fazendo no molde, né? Se desse alguma coisa errada, uma falta de estrutura, eu colocava ali um gel no cantinho. Só que acaba que você demora mais tempo, né? Quando você faz assim. Porque o intuito do molde é você ter o menos lixamento possível, né? Você usar menos. Então, consequentemente, você vai usar menos produto. Na fibra, você tem um espaço ali para você lixar, né? Você trabalha com um pouquinho mais de produto para você fazer o lixamento, mas o molde, o intuito dele já é o contrário. Então, é o erro da gente colocar o mesmo produto que a gente usa para fazer na fibra, a gente faz no molde. A gente vai fazer aquele ponto de tensão, entre aspas, né, no molde. É mais fácil da gente entender assim, a gente fazer, eu vou fazer a mesma coisa, porém eu vou fazer um ponto de tensão aqui no molde em vez na unha, né? Então, você vai fazer isso, porém você vai usar menos produto que você geralmente usa quando vai fazer manutenção, porque você vai lixar ali em cima, para quando você for fazer na fibra, porque o molde ele já vai te deixar ali a superfície pronta. E é o que a gente costuma errar no molde, colocar mais produto que a gente coloca geralmente em manutenção, até mesmo em manutenção, né? Quando a gente vai fazer no pincel. Então, o intuito é você colocar menos produto que você usa geralmente. E eu gostei muito dessa dica da Ana Cláudia, de colocar mais no centro. Claro que você vai colocar em toda a estrutura quando você trabalha, né? Como eu disse aí anteriormente, com a fibra, ela é uma ótima professora porque você entende da estrutura, você entende da engenharia ali da unha. E aí, no molde, você vai entender dessa forma, mas você tem que entender essa parte que eu acabei de falar, né? Que a gente vai usar menos produto, porque o intuito do molde já é entregar uma unha pronta com o menos lixamento possível. Você vai fazer lixamento ali de ponta e embaixo, né? Mesmo assim, aí eu faço lixamento na área da cutícula, porque esborrou um pouco para fora. Mas o intuito da gente é ir melhorando para a gente nem precisar fazer esse lixamento aí na área da cutícula, né? Hoje em dia tem, né, tá mais atualizado ainda. Eu ainda não consigo fazer dessa forma, mas eu achei muito bacana essa forma de trabalhar, né? De centralizar ali mais e não preocupar tanto com os cantos, ainda mais que a gente ia fazer esmaltação depois, né? Então, já é mais 2 camadas aí de gel, porque eu vou usar 2 camadas. Eu gostei dessa esmaltação em gel, desse magnético, com 2 camadas. Ele fica muito bonito também com uma camada. Mas eu fiz aí com 2 camadas para vocês verem que efeito bonito, né, que dá. E falando sobre o esmalte em gel magnético, né, ter um bom imã, né, teve vários imãs que eu já comprei que eles não fazem um efeito.
É um esmalte em gel magnético bom também, tem isso. Tanto o esmalte em gel magnético quanto o imã tem que ser bom. Tem uns que não fazem o efeito, tanto o esmalte quanto o imã. E esmaltação em gel, o segredo é a unha lisinha, né? Ela tá bem lisinha, que o molde já entrega isso, que aí vai ficar um brilho bonito, né? Uma esmaltação bonita. E é claro, obviamente, a área da cutícula estar bem feita. Ela já tinha feito a cutícula, então eu só passei a favorita ali da Vanessa Saraiva, que ela já dá esse ar de profundidade. E o que levantou ali, eu dei uma passadinha ali no alicate, apesar que já tinha uns dias que ela já tinha feito a cutícula, mas a cutícula dela é bem sensível. Geralmente a unha que é trapézio, oleosa, como a dela, tem a cutícula assim fininha, mais delicada, e tem que tomar muito cuidado. Agora, e a parte de desacoplar, né, que é muito satisfatório. E olha como que ficou um trabalho limpo. Eu vou mostrar aí a parte de baixo também. Ficou um trabalho muito limpo. Praticamente o trabalho de ponta mesmo, né? Olha aí pra vocês verem como que ficou limpo, ó. É um trabalho que pode ser rápido quando você consegue fazer a técnica certa, né? E claro que anda com a prática também. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar, né? Então, eu tive que sair dessa zona de conforto, fazer nas clientes, né? Errar, acertar, e é assim mesmo. Quando dava errado, eu ia ali, né, ficava com a falta de estrutura, eu colocava ali um pouquinho de gel nos cantinhos, depois tinha que lixar um pouco por cima mesmo, né, mas é dessa forma. Hoje já é muito raro acontecer isso. Por exemplo, teve uma aí que ficou com um cantinho lá no final, eu vou falar com vocês. Nem precisei de arrumar esse cantinho, porque a hora que eu passei a lixa, já adequou ali certinho. Pessoal, já fui cortando um pouco o vídeo para não ficar chato de assistir, mas eu fiz aí o corpo, né, da unha, lixei, porque o lixamento aí é quase mínimo para preparar para a esmaltação em gel, né? Fiz ali com a broquinha a parte da área da cutícula e passei a buffer, né, para dar porosidade para a gente conseguir chegar aí com o esmalte. Pessoal, vou fazer agora a esmaltação em gel. Eu comprei esse aqui no Mercado Livre, dessa marca. Eu vou passar 2 camadas. Esse esmalte, a parte dele sem brilho é translúcida, se você não tomar cuidado com os cantinhos, fica parecendo que você não passou nos cantinhos. E eu gosto dele na segunda camada para dar um efeito bem bonito, fica parecendo aquela mão de Iá, né? Então, ó, o pincel dele, eu não achei ele muito bom para chegar nos cantinhos, principalmente o dedo dela aqui, que é mais pequenininho, estreito. É mais difícil de eu chegar aqui, ó, com o pincel. Mas, ó, até encaixou certinho. Ó, bem nos cantinhos, atentar bem. Essa parte, você tem que falar com a cliente que não pode mexer muito. Mas a minha cliente aqui é quietinha, então ela não tem erro. Ó, chegar bem nos cantinhos. O molde é bom por isso, né? Olha pra vocês verem como que o molde deixa a unha bem lisinha. O brilho que vai ficar essa unha. Olha que espetáculo. Ó. E aí, eu vou fazer o desenho com o imã desse daqui mais fininho. E eu acho mais bonito até então, ó, deixo bem marcado. Eu acho mais bonito no meio, ó. A unha fica parecendo, sei lá, né? Parece uma pedra, né? Olha, fica encantada. E aí, pra não voltar o efeito, porque esse aqui que eu reparei, às vezes eu passava em todas as unhas e o efeito e o brilho já voltava do imã. Então, eu já vou secar, ó. E aí, o que eu faço? Eu fico intercalando as mãos. Como aqui eu tô fazendo uma mão só, eu vou olhando aqui, eu vou secar mais, porque o gel, né, esmaltação em gel, é um gel colorido, né? E se eu não secar completo ali, ele vai começar a enrugar. Então, eu vou ficar olhando aqui o outro, olhando a outra mão, o outro dedo que eu já fiz. Sequei bem com a lanterninha. Ó, vou chegar bem aqui perto da área da cutícula.
bem nos cantinhos, tem que chegar, ó, porque senão vai ficar transparente. E o segredo da esmaltação em gel é tentar deixar o mais lisinha essa unha possível. Olhar bem os cantinhos, a gente tende a deixar, né, ó, algum cantinho. Aí eu vou vir com a parte mais fininha. Ó, deixo bem marcadinho. E olha que espetáculo, gente. Até com uma camada ele já tá bonitinho, olha. Ó, já vou olhar o outro mindinho. E olha aqui. Ó, gostei. Gostou? Depois você me manda. Que aí eu posto lá em gravações, ensinando. Olha, gente, que luxo. Eu adoro o molde também por conta disso, né? Fica muito simétrica a unha, fica muito certinha. Ó, aqui, como eu tinha falado pra vocês, ó, ficou um cantinho. Tinha ficado um cantinho bem pouquinho aqui, ó. Mas olha pra vocês verem como que acabou cobrindo, né? Ainda mais na hora do lixamento, ó. Era bem mínimo e a gente vai passar esmalte aqui ainda. Então, às vezes, a gente preocupa à toa. Ó, se sujar, já limpa. Pessoal, aí a parte do esmalte eu deixo bem esticadinho, bem passadinho, porque ele é tipo um cintilante. Então, deixo o cintilante bem puxadinho, esticadinho, retinho. Depois eu venho aí com o imã, eu gosto bem desse centralizado no meio. Eu gostei desse imã da Kaisa e o esmalte é esse que eu mostrei pra vocês. Como a unha foi no molde, então tava bem lisinho, ficou um brilho muito bonito. Já vem com a lanterninha para não voltar o brilho, como eu disse para vocês. E depois eu venho com uma segunda camada. O segredo da esmaltação em gel é isso, é uma cutícula bem feita, né? Como ela já tinha feito a cutícula, eu só dei um tchan ali com a favorita da Vanessa Saraiva, né? Que é a posição certa, o movimento certo, com a precisão certa, como eu sempre digo para vocês, quando a gente vai usar esse tipo de broca, né? Para limpar o bolso. E com a prática você já vai fazendo ali aquilo ali automático, né? E depois eu vim só com um alicate para tirar ali um pouquinho, bem lá no começo, né? Da preparação, um pouquinho ali o que levantou. E eu venho, né, depois com a segunda camada também bem esticadinho, atenta aos cantinhos, né, não deixar esborrar, ir na cutícula, ir na pele, isso é prática, é pedir para a cliente ficar quietinha, porque senão não tem jeito de passar esmalte com a cliente mexendo, né, a gente sempre ir conversando com ela, brinca no começo, né, fala, ó, agora a gente não pode nem respirar para deixar bem bonito o esmalte, né, senão não vai ficar uma esmaltação bonita. E eu já gosto de secar com a lanterninha, porém, como eu tava fazendo aí uma mão só, como eu disse pra vocês, porque eu já faço intercalado esse tipo de esmalte aí, porque eu tenho que fazer esse efeito, o efeito volta se você não secar na hora, às vezes você vai fazer um dedo, você atrapalha o outro, né, o imã mexe no outro dedo, e tem que secar bem ali um pouquinho com a lanterninha para não enrugar, né? Não pode ficar demorando muito para fazer, porque senão vai enrugar, senão tem que colocar ali na cabine mesmo, senão ele vai enrugar. E aí, depois eu já venho com a segunda camada. E olha aí para vocês verem, agora a câmera pegou bem esse efeito aí do magnético. Olha que lindo, que maravilhoso. E isso daí é treinando mesmo, não pode tirar o imã, é muito rápido, senão ele volta todo. E a gente vai assim, ó, vai voltando de novo. Aí eu já jogo a lanterninha bem rápido para não voltar aquele efeito bonito. E olha que lindo que ficou. E aí eu já vou começar a fazer a segunda camada. E a cliente aí já, né, a modelo já ficou doida com o efeito. É um efeito muito bonito, tá usando muito essa cor, né, agora no inverno. E, ó, vem com a segunda camada, com bastante atenção nos cantinhos. Isso daí você vai treinando a sua mão. Eu seguro aí um pouquinho, ó, com o dedinho.
como você segura a posição, até a sua posição na cadeira, a sua posição na mão que você tem com as suas duas mãos, como você segura o dedo, né? Faz toda a diferença. É você tentar trabalhar com inteligência. Olha onde você não está trabalhando com tanta inteligência ali no seu trabalho. Eu sempre tento buscar isso para o meu trabalho em mesa. E mesmo assim a gente erra muito das vezes. Por isso que é importante, né, o curso presencial também. Um não anula o outro. O online é muito bom para quem é iniciante e o presencial ele é muito bom para você refinar. Porque aí uma pessoa vai, né, a instrutora ali vai ver por fora algo que você não está enxergando, que você não está vendo. Uma posição na sua mão muda tudo, né? Detalhes assim mínimos que fazem completamente diferença na qualidade e até na agilidade do seu serviço, né? Então a gente sempre tem que tentar pensar como empreendedor, né? Eu tenho essa dificuldade, eu sempre tento buscar isso para mim. A gente pensar como uma empresa, como um empreendedor, trabalhar com inteligência, porque um detalhe na sua mesa faz total diferença, tanto na qualidade, na agilidade, né, do seu trabalho e, consequentemente, no seu bolso também, né? E a cliente, ela percebe isso, né, quando você pensa como um empreendedor, né? É a qualidade do seu serviço. Então, aí eu vou fazer, né, a segunda camada, eu vou cortar um pouco para não ficar muito ruim, para vocês ficarem vendo, né, assistindo, não ficar uma aula chata de assistir, vai ficar uma aula aí de mais ou menos meia horinha. Agora eu vou passar o top coat e eu vou fazer o acabamento de ponta e afinar e embaixo, né, fazer o acabamento embaixo. Eu fiz o corpo da unha ali no início, né, pra gente receber o esmalte, porque, né, quando no molde fica muito resquício na ponta, não fiquei preocupada de ficar retinho, de ficar perfeito naquela hora, foi só mesmo para fazer o corpo ali da unha. E agora que eu faço esse acabamento, eu deixo ela retinha, porque aí eu vou dar um acabamento premium, porque o gel, ele contrai ali na ponta. No molde não acontece isso, né? É um dos benefícios do molde. Mas quando você passa o esmalte em gel, quando você passa o top coat, dá uma barriguinha ali, né, na pontinha da unha, dá um excesso ali, porque o gel contrai quando ele seca. E quando você lixa ali a pontinha, você vai tirar aquele gel que contraiu ali na ponta. Então, vai ficar aquele acabamento premium. Então, eu gosto de passar o top coat e depois fazer esse acabamento de ponta e afinar. Por isso que eu não afinei lá no início, porque eu já não deixo ela prontinha. Porque senão dá aquela impressão, né, de unha grossa também. E aí, depois a gente faz o acabamento por baixo, para deixar ela bem fininha. E, obviamente, já ficou lindo na aplicação, mas sempre na manutenção. A manutenção é um sonho, né? A manutenção fica muito linda. Olha aí pra vocês verem o dedão, né? Já com a segunda camada. O celular conseguiu pegar bem aí o efeito, né? No dedão. E eu vou deixar aí no final também algumas fotinhos, alguns vídeos de como que ficou lindo, né? É um esmalte difícil de você pegar o efeito. Eu creio que o dedão pegou aí muito bem, por causa da luz natural que entra da janela. Vocês até veem aí, que é mais claro, ó, perto do meu lado esquerdo, né? O lado esquerdo do vídeo fica mais claro por causa da claridade aí da janela. Então, a claridade do dia deixa muito bonito. Não no sol também, né? O sol fica bonito também, mas essa claridade sem o sol bater cru ali na unha, né? Então, eu gosto muito de fazer as fotos, às vezes numa parede branquinha, sem iluminação mesmo, eu até abaixo um pouquinho a luz do celular e deixando só a claridade mesmo do dia, fica muito bonito o efeito. Fica bonito o efeito também na luminária, mas não tão quanto na luz do dia, né? Com essa iluminação do dia, não com o sol batendo, né? Como eu disse para vocês. E aí já vai mais uma diquinha aí de foto, porque às vezes vocês vão tentar tirar a foto do efeito
e ele não fica tão bonito. Às vezes vocês vão ver aí no Instagram fotos lindas, né, desse esmalte, e a hora que você vai tentar tirar a foto, toda foto que a gente vai tirar de unha com brilho é difícil de você pegar o efeito. Top coat de brilho, uma unha gel de brilho, né, é mais difícil. Então, um segredo aí bacana é você abaixar a luz do celular e a luz do dia, não com o sol batendo cru, mas perto de uma janela, né, que o sol tá que a claridade, quer dizer, tá batendo, aí tá iluminando, né, o ambiente. Aí eu venho com a broca da Sunnails, faixa preta. Eu já venho afinando, fazendo afinamento, é muito rápido, porque a gente tem pouco produto aí, não coloquei exagero de produto, porque o intuito do molde, como eu disse, é você já deixar a unha pronta, né? Então, você não vai colocar muito produto. Como você não vai lixar ali por cima, já é uma unha praticamente pronta. Então, não tem muito produto. Então, eu só vou afinar, depois eu viro a mão dela e já lixo. E essa broca aí, ela resolve rápido, porque ela é muito potente. Então, já faço a limpeza ali de baixo. Aí, eu já tava namorando ali o brilho, né? Ainda mais depois que a gente passa o top coat. Fica muito bonito. E olha que efeito lindo, né? Aí, no dedão, a gente vê muito, né? Sobre esse efeito. É uma cor mais bordô, né? Um vinho. Então, ficou muito bonita. Aí, agora eu faço a parte do lixamento de baixo. Depois, eu passo top coat embaixo para ficar bem bonitinho, porque ficou uma unha um pouco maior, um tamanho médio, né? A unha muito curtinha, às vezes eu nem passo top coat, né? Depois eu giro, eu mudo a rotação e faço a outra parte da unha, porque eu sempre... Olha que lindo, ó, o dedinho pegou um pouco o efeito também, ó. E é exatamente por conta disso que é a dica da foto que eu falei para vocês, a iluminação do dia. À noite, né, já fica mais difícil de você pegar esse efeito, né? Mas, e com a luminária ela não fica tão bonita, o efeito natural mesmo que a gente vê, que é o mais bonito, né, o que a gente vê ao vivo. Aí depois eu troco a rotação, porque eu vim com essa fininha, é essa daí que eu vim na área da cutícula, ó. Eu venho com essa fininha, se eu não me engano, ela é da Vanessa Saraiva. Eu venho só para olhar lá por baixo mesmo, porque como é molde, às vezes, né, a gente deixa escorrer um pouquinho. Eu passo essa daí fininha, e depois que eu troco a rotação. A faixa preta eu nem troquei a rotação, que eu vim com essa daí mesmo, né? Como o dedo dela já é mais pequeno, com uma passada daquela ali, ela já resolveu bem, já tirou aquele mais grosso, né? Do gel da unha aí. E depois eu vim com essa fina para limpar mais por dentro lá mesmo, para ver como que tava, e troquei a rotação, porque eu sempre deixo a broca escapulir e estrago, né? E se a gente estraga aí o esmalte, nossa, aí tem que passar buffer, né? Às vezes nem precisa, às vezes o top coat mesmo resolve, que às vezes lixa só o top coat quando a gente tirar a tempo. Aí eu vou fazer o lixamento, né, do outro lado, e depois eu passo o top coat e vou passar o olhinho, né? Ficou linda essa unha, maravilhosa. A gente nem fala que é uma unha empinada, nem fala que é uma unha trapézio, né? Já é uma unha bonita, é claro que tem muitas unhas, né, que são bem mais trapézios, mais empinadas. E assim que puder eu trago aí mais para vocês, né? Eu trouxe a aula de unha ruída aí para vocês, bem ruidinha a unha, principalmente o dedão. Então, curte, comenta, compartilha, né, o que vocês puderem fazer, porque sempre eu vou estar trazendo para vocês me dar um gás, né, sempre que eu puder trazer aqui para vocês o que eu puder ajudar, né, e aí a gente vai ajudando um ao outro. Olha como que pegou bem o efeito, por causa que a mão estava mais virada pro lado da janela, ó. É isso que eu falo para vocês sobre a questão da dica da foto. Aí eu vou passar a buffer na pontinha, porque fica muito cortante, principalmente que foi no molde, né? E eu vou limpar, tirar o pó para passar o top coat por baixo. E olha que graça, gente, que ficou. Vou limpar, limpo bem. Venho com um top coat separado que eu uso só para passar por baixo, pra ficar bem limpinho. Olha que lindo, que luxo que ficou essa unha, ó. Com uma aula aí de mesa real para vocês,
né? Que eu fiz com muito carinho. Aí eu passo o top coat, ó, já passei nas outras unhas, estou finalizando aí no dedão. Vou deixar aí pra vocês, pessoal, eu vou deixar aí pra vocês de outras clientes que eu fiz, ó. Olha que linda, a cliente tava fazendo Pix e olha que maravilhoso por causa da claridade, ela veio cedo, então por causa da claridade da janela, olha como que eu consegui pegar bem o efeito, sem ser com luminária. E aí, ó, eu abaixo um pouquinho a luz do celular. Então, você pode brincar aí com isso, ó. Depois a gente vai mais pra janela ainda, mais pra perto da janela, que a gente pega melhor o efeito. Coloquei aí também de outra cliente, e olha que lindo que ficou. Aí era bem cedinho, ó. Aí eu brinco com isso, eu vejo, eu testo questão de abaixar a luz do celular, porque aí a gente vê como que fica no real, na vida real, porque é difícil às vezes a gente pegar o efeito. E aí foi da unha que eu fiz, né, da gravação da aula, que é sempre essa mão a mão esquerda da cliente, que fica batendo mais pro lado da janela, geralmente pega melhor. Isso quase todo tipo de unha, porque a luz da janela, né, eu tenho ali a cortina, mas eu deixo ela um pouco ali entreaberta. A luz natural, ela deixa muito bonita ali, ó. Aí eu já bati mais a luminária. E olha como que já fica diferente, né? Quando a gente bate a luminária. E aí, sem luminária em frente à janela, ó. E abaixei o brilho do celular. E eu gosto de tirar também no efeito retrato para dar esse efeito embaçado atrás.